Uma das primeiras dúvidas que surgem quando você resolve começar a construção da sua residência é se você vai construir uma casa ou um sobrado. Olá, eu sou o Marcelo Akira, você está no canal Engenheiro Ajuda. E hoje eu quero contar para vocês 4 situações que aconteceram comigo enquanto engenheiro civil lá no meu escritório. Situações que fizeram as pessoas ou optarem pela construção de uma casa ou optarem pela construção de um sobrado. Tá? E talvez você se encaixe em uma delas e te facilite. Eu não quero entrar aqui nos méritos técnicos da coisa, se um tem mais fundação que o outro, se um é mais alto e demanda de mais mão de obra, de mais segurança para mão de obra, ou se um gasta mais com telhado, outro não. Não é disso que eu estou falando, tá? São situações práticas do dia a dia que talvez faça você ou optar pela construção de uma casa ou optar pela construção de um sobrado. Só para esclarecer, a casa é quando nós temos uma construção toda no pavimento térreo, sem degrau, sem escadarias, tá? E um sobrado, eu posso ter ele tanto em 2 níveis, ou seja, uma construção no térreo e uma construção no primeiro piso, ou até mais construções, mais níveis para cima, certo? A primeira situação foi quando eu projetei para um casal que ele tinha 2 filhos pequenininhos, 2 meninos bem arteiros. E de início a ideia era construir um sobrado, até a gente começou a conversar sobre a construção de um sobrado. Acontece que no decorrer do processo eles visitaram a casa de um parente, de um primo, não lembro bem lá, e era um sobrado e tinha uma escada, e lá em cima no guarda-corpo da escada era de ferro, que parecia uma escadinha, e as crianças não saíam de lá. Então elas ficavam penduradas lá, brincando, e a todo momento os pais, ao invés de aproveitar ali a visita, ficavam cuidando dos seus filhos. Tá? Então, essa é uma situação muito corriqueira. Se você tem uma casa, dificilmente você vai ter algum degrau mais alto que você precise cuidar dos seus filhos. Mas numa situação onde você tem um sobrado, isso é muito comum e com certeza o cuidado com as crianças dobra, se não triplica, né? Então você precisa cuidar, temos sacadas, temos a própria escada, situações de perigo para uma criança. Tá? Segunda situação que aconteceu comigo foi quando um casal jovem, ele já tinha um filho, mas estavam dando início no projeto da sua residência, e da mesma forma, começamos com a execução de um sobrado. Tá? Só que eles tinham um sonho de engravidar. Então ficou naquele impasse se eles iam construir uma casa, se eles iam construir um sobrado. E naquele impasse optaram pela construção do sobrado, certo? Porém, uma das exigências da mulher, da esposa, foi que nós fizéssemos a suíte do casal lá em cima, mas no pavimento superior, mas que eu também projetasse uma suíte no pavimento térreo. Numa eventual gravidez, no seu período lá de gestação, da sua quarentena, ela teria uma suíte para ficar no pavimento térreo. Então são situações do dia a dia, tá, que a gente precisa pensar muito bem para saber o que a gente opta. Na semana passada, ou no comecinho dessa semana, não lembro bem, eu fui dar uma assessoria numa obra onde o sobrado ele já está em construção, tá? Já está na pintura e acabamentos, então quase finalizado já a construção. E a mãe da esposa, se eu não me engano, vai morar com o casal. E ela sofreu um acidente e está debilitada na sua locomoção. Acontece que agora todos os quartos são no pavimento de cima e ela não está conseguindo subir escadas. Então eu fui dar uma assessoria lá para a gente tentar adaptar a execução de um elevador. Então isso é uma outra situação que a gente precisa pensar quando você tem alguém idoso que vai morar com você, os seus pais, seus avós, numa eventual situação que eles precisem morar com vocês, tá? Então você precisa pensar nisso. Se você tem uma casa, é muito mais tranquilo para um idoso morar. Difícil quando tem uma escada e às vezes tem algum problema nas suas articulações e tem que ficar subindo alguma escadaria. Tá? Uma outra situação que aconteceu também foi com um casal que também tinham 2 meninos novinhos, e de início a ideia era estabelecida: vamos construir uma casa. Acontece que o terreno deles era bem pequeno, mas em nenhum momento eles me falaram uma situação específica e eu projetei a casa, né?
fizemos alguns estudos, alguma análise. Acontece que pelo terreno ser pequeno e pelas condições que eles queriam a construção, ficou bem grande a casa, tomou quase que toda a sua totalidade. Aí surgiu uma exigência do pai, que ele queria ter um espaço de grama para que ele pudesse fazer um campinho de futebol ali para brincar com seus filhos. Então essa foi uma situação que mudou completamente. Então nós paramos de executar, de projetar a casa e passamos para a execução de um sobrado. Porque o que acontece? Quando eu faço uma construção de uma casa, toda a extensão dela fica no terreno. Quando eu pego a construção de um sobrado, eu diminuo ela e aumento na vertical. Então me sobra mais terreno. Tá? Tô lembrando de mais uma aqui agora que eu não tinha pensado. Eu atendi certa vez um pessoal que eles moravam próximo a uma área verde, bem bonita assim. E era a exigência inicial, que teria de ser um sobrado, para que ele pudesse, obviamente, ter o seu segundo pavimento e da sua sacada ele pudesse ver longe aquela área verde. E eu nem em hipótese alguma, pensei em estudar uma casa, porque a casa eu não teria visão, uma vez que a casa do vizinho da frente também era uma residência, era uma casa térrea. Então, já de cara, nós optamos pela execução de um sobrado para que ele tivesse uma visão mais ampla dessa área verde. Tá? Então, eu trouxe para vocês, eu nem sei se foram 4 ou 5 situaçõezinhas que eu passei na hora de projetar os projetos para os meus clientes e que não tem nada a ver com a parte estrutural da coisa, com a parte de execução. São situações do dia a dia que talvez te façam optar pela construção de uma casa ou te façam optar pela construção de um sobrado, certo? Espero ter ajudado e você sabe, né? Nós estamos no meu desafio de 500 vídeos consecutivos e eu te espero aqui amanhã, nesse mesmo canal, para mais um vídeo. Forte abraço!